Uma decisão de uma fração de segundo ao volante mudaria para sempre a vida de Maria Santos, uma enfermeira de 42 anos que trabalhava no turno da madrugada em São Paulo. O que começou como um reflexo de proteção se transformou no gatilho de uma sequência de eventos aterrorizantes que ninguém conseguiria prever. Esta é uma história real que vai fazer você questionar. Até onde você iria para proteger sua família? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você faria na mesma situação. Era uma terça-feira, 3 da manhã, e a chuva caía forte sobre as ruas desertas de São Paulo. Maria Santos dirigia seu Civic prata pela Avenida Paulista, voltando para casa após mais um plantão exaustivo no Hospital das Clínicas. Como enfermeira há 15 anos, ela estava acostumada com a rotina pesada. Mas naquela noite, algo estava diferente. O semáforo da Rua Augusta estava vermelho quando Maria parou. Foi então que notou uma figura se aproximando do lado do motorista. Um homem alto, usando um capuz preto, caminhava devagar em direção ao seu carro. O instinto de Maria disparou todos os alarmes. Não vai dar tempo de acelerar, pensou ela, observando o homem se aproximar cada vez mais. Suas mãos começaram a suar no volante. Era assalto, tinha certeza. Quantas vezes não havia atendido vítimas de violência urbana no hospital? O homem bateu no vidro. Maria travou as portas, mas ele insistiu, mostrando algo que parecia ser uma arma embaixo do casaco. Naquele momento, Maria tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pisou fundo no acelerador. O carro disparou para frente, mas o homem estava bem na sua trajetória. O impacto foi inevitável. Um baque surdo ecoou na madrugada chuvosa. Maria sentiu o volante tremer em suas mãos enquanto o corpo do homem rolava sobre o capô e caía na pista molhada. Por alguns segundos, ela ficou paralisada, vendo o corpo imóvel no asfalto através do retrovisor. A chuva continuava caindo, misturando-se com algo mais escuro que se espalhava ao redor da figura caída. Maria sabia que deveria parar, prestar socorro, chamar uma ambulância. Mas o medo a dominou completamente. Ela acelerou e fugiu da cena, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Nos dias seguintes, Maria não conseguia dormir nem se concentrar no trabalho. Cada noticiário que passava na televisão a fazia pular do sofá. Ela havia matado alguém. Por legítima defesa, mas havia matado. Foi apenas uma semana depois que a verdade veio à tona de forma devastadora. Seu marido, Carlos, chegou em casa com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Ele jogou um jornal na mesa da cozinha e Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Diego Mendes, 23 anos, morto por atropelamento na Avenida Paulista, lia a manchete. Mas não era apenas mais uma vítima da violência urbana. Diego era sobrinho do delegado Roberto Mendes, conhecido por suas investigações contra a corrupção policial. Carlos olhou para Maria com os olhos vidrados de terror. "Você não faz ideia do que acabou de fazer", ele sussurrou. "Como assim? Foi legítima defesa? Ele ia me assaltar!" Maria gritou desesperada. Foi então que Carlos revelou o segredo que havia guardado por anos. Ele não era apenas um funcionário público comum. Trabalhava como informante para uma rede de corrupção que envolvia policiais, políticos e empresários. Diego Mendes não estava tentando assaltá-la naquela noite. Ele estava seguindo Carlos há semanas. "Ele descobriu sobre nossas operações", Carlos confessou, as mãos tremendo. "Roberto Mendes estava usando o próprio sobrinho para nos investigar. E agora eles vão achar que foi um assassinato encomendado." Maria caiu na cadeira da cozinha, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Seu marido, o homem com quem vivia há 12 anos, o pai de sua filha de 8 anos, era um criminoso. E ela havia se tornado uma assassina por acaso. Você consegue imaginar o que Maria estava sentindo neste momento?
Uma vida inteira de honestidade e dedicação ao próximo, e de repente ela se vê no centro de uma trama de corrupção e morte. Deixe nos comentários o que você faria se descobrisse que seu próprio cônjuge tinha uma vida secreta tão sombria. As primeiras ameaças chegaram por telefone. Ligações anônimas no meio da madrugada, vozes distorcidas dizendo que sabiam o que ela havia feito, que a família Mendes não descansaria enquanto não houvesse justiça. Maria tentou convencer Carlos a procurar a polícia, mas ele riu amargamente. Metade da polícia está conosco, a outra metade quer nos ver mortos. Para quem você acha que devemos correr? A perseguição começou sutil. Carros estranhos estacionados em frente à sua casa. Flores mortas deixadas no seu carro no hospital. Fotos de sua filha Júlia saindo da escola, entregues embaixo da porta de casa com mensagens ameaçadoras. O mais perturbador eram os detalhes que os perseguidores conheciam sobre sua rotina. Sabiam que horário ela saía do hospital. Conheciam o caminho que ela fazia para levar Júlia à escola. Sabiam quando Carlos não estava em casa. Uma noite, Maria chegou em casa e encontrou todas as fotos da família espalhadas pelo chão da sala, com os rostos riscados com tinta vermelha. No espelho da sala, escrito com batom, estava a mensagem: olho por olho, a escolha é sua. A partir daquele dia, Maria não conseguia mais sair de casa sem olhar por cima do ombro. Cada sombra era uma ameaça, cada ruído um possível ataque. Ela começou a tomar calmantes para conseguir dormir, mas mesmo assim acordava no meio da noite achando que havia alguém no quarto. O pior era ver o efeito em Júlia. A menina, que antes era alegre e comunicativa, começou a fazer perguntas que partiam o coração de Maria. Mamãe, por que você chora tanto ultimamente? Por que o papai fica nervoso quando toca o telefone? Carlos tentava manter a normalidade, mas Maria podia ver que ele também estava no limite. Ele havia perdido peso, desenvolvido tiques nervosos e começado a beber mais do que deveria. O casamento, que já não ia bem, começou a desmoronar completamente. Queremos agradecer grandiosamente por você ter permanecido no vídeo até aqui. Sabemos que esta história está mexendo com suas emoções, mas acredite, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos vão revelar segredos ainda mais chocantes que vão te deixar sem fôlego. O ponto de virada aconteceu quando Maria decidiu investigar por conta própria. Ela não aguentava mais viver no escuro, sendo apenas uma peça no jogo de outras pessoas. Se ia morrer, pelo menos queria entender por quê. Usando seus conhecimentos do hospital, Maria conseguiu acesso aos arquivos médicos de Diego Mendes. O que descobriu a deixou horrorizada. Diego não era apenas sobrinho do delegado Roberto. Ele era um estudante de jornalismo que estava escrevendo uma matéria sobre corrupção policial para o trabalho de conclusão de curso. Mais chocante ainda, Diego havia descoberto que Carlos não era apenas um informante. Ele era o cérebro por trás de uma operação que desviava recursos de obras públicas, usando informações privilegiadas para beneficiar empresas específicas em licitações. O dinheiro sujo era lavado através de uma rede de empresas fantasmas. Maria encontrou documentos escondidos no escritório de Carlos que provavam tudo: contratos falsos, recibos de pagamentos irregulares, fotografias de reuniões secretas. Seu marido havia construído uma fortuna às custas dos cofres públicos. Mas a descoberta mais devastadora estava por vir. Em uma gravação que Diego havia feito antes de morrer, Carlos aparecia discutindo um plano para silenciar pessoas que estavam chegando muito perto da verdade. E o nome de Maria estava na lista. Ela está ficando muito curiosa. Se descobrir alguma coisa, vai virar um problema, dizia a voz de Carlos na gravação. Maria percebeu com horror que seu próprio marido havia planejado sua morte.
O atropelamento de Diego não havia sido apenas um acidente trágico. Havia sido uma oportunidade perfeita para Carlos se livrar de duas ameaças de uma só vez: o jovem investigador e a esposa que começava a fazer perguntas demais. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa, Maria fingiu que tudo estava normal. Preparou o jantar, ajudou Júlia com a lição de casa, assistiu televisão ao lado do homem que havia planejado matá-la. Mas por dentro, ela estava fazendo planos. Maria sabia que tinha apenas duas opções: expor tudo e confiar que a justiça seria feita, ou tomar as rédeas da situação nas próprias mãos. Ambas as escolhas tinham consequências terríveis. Se denunciasse Carlos e toda a rede de corrupção, ela também seria presa pelo atropelamento de Diego. Júlia ficaria órfã, pois tanto o pai quanto a mãe estariam na cadeia. Mas se não fizesse nada, tanto ela quanto a filha continuariam em perigo mortal. A decisão veio quando Maria interceptou uma conversa telefônica de Carlos. Ele estava marcando um encontro com os parceiros para discutir como resolver o problema Maria de forma definitiva. O encontro seria na sexta-feira seguinte, em um galpão abandonado na zona sul de São Paulo. Maria passou a semana inteira se preparando. Ela copiou todos os documentos comprometedores, gravou um vídeo explicando toda a situação e deixou tudo em um cofre do banco com instruções para ser aberto caso algo acontecesse com ela. Na sexta-feira, em vez de ir para o trabalho, Maria seguiu Carlos até o local do encontro. O que ela viu confirmou seus piores temores. Não eram apenas Carlos e mais 2 ou 3 cúmplices. Era uma reunião com mais de 10 pessoas, incluindo policiais uniformizados e homens que ela reconheceu das notícias como empresários influentes. Eles estavam discutindo não apenas como eliminá-la, mas também como usar sua morte para incriminar a família Mendes, fechando assim todos os pontos soltos da investigação. Maria tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela ligou simultaneamente para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para 3 emissoras de televisão, denunciando a localização da reunião e fornecendo todas as evidências que havia coletado. O resultado foi uma operação policial que prendeu 17 pessoas, incluindo Carlos, 2 delegados e um secretário municipal. Maria também foi presa, mas sua colaboração com a justiça e as circunstâncias do atropelamento de Diego foram consideradas pela promotoria. Ela pegou 2 anos de prisão domiciliar, que cumpriu cuidando de Júlia e prestando serviços comunitários. Carlos foi condenado a 15 anos de prisão. A família Mendes, ao saber toda a verdade, retirou as ameaças contra Maria. O delegado Roberto Mendes chegou até a visitá-la para agradecer por ter ajudado a desmascarar a corrupção que tanto prejudicava o trabalho honesto dos policiais. Hoje, 5 anos depois, Maria trabalha como enfermeira em uma clínica particular e dedica seus finais de semana a palestras sobre violência urbana e os perigos da corrupção. Júlia, agora com 13 anos, sabe toda a verdade sobre o pai e escolheu manter contato mínimo com ele. Esta história nos mostra como um único momento pode mudar tudo em nossas vidas. Maria Santos poderia ter escolhido o silêncio e a omissão, mas decidiu que a verdade era mais importante que sua própria segurança. O que você faria no lugar de Maria? Conseguiria viver sabendo que seu cônjuge era um criminoso? Teria coragem de denunciá-lo sabendo que isso destruiria sua família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa situação extrema. Se esta história te impactou, inscreva-se no canal para não perder outros relatos reais que vão mexer com suas emoções. E não deixe de assistir nosso próximo vídeo recomendado.